As entrevistas, os comentários, os debates. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do Espaço Grande Entrevista na Rádio Onda Viva. Nesta conversa com o Presidente da Câmara da Trofa, estamos no Salão Nobre, dos Espaços de Conselho, os mais jovens do nosso país, com 3 meses, sensivelmente, de atividade. E se calhar impunha-se, Presidente Sérgio Humberto, começarmos por aí. Faz um balanço positivo, o edifício está a corresponder às expectativas da autarquia, dos trofenses, da sociedade em geral, quando viu a luz do dia pela primeira vez em novembro do ano passado? Eu sou suspeito, antes de mais, boa tarde e muito obrigado por estarem aqui. É um gosto de receber o Onda Viva aqui nos nossos espaços de conselho pela primeira vez. Sou suspeito porque eu acho que as expectativas têm superado claramente por parte de quem nos visita. São muitas as câmaras que nos estão a pedir visitas para perceberem como é que os serviços estão organizados. São muitas faculdades de arquitetura que estão a pedir também visitas para perceber como é que o contexto deste edifício, no fundo, surgiu, porque estamos num espaço antigo, que é o Salão Nobre de uma antiga indústria, e tudo o resto é novo. Um edifício moderno, com um arquiteto natural da Trofa, o José Carlos Nunes Oliveira, um descendente e um delfim do Cisa Vieira. Portanto, as pessoas olham para estes traços e perguntam muitas vezes se foi o Cisa Vieira que fez este projeto. Não, o Cisa Vieira esteve cá algumas vezes, mas foi um arquiteto da Trofa, o José Carlos Nunes Oliveira, que fez o projeto. E obviamente que as mensagens que têm vindo a chegar por parte dos municípios, de quem nos visita de fora, são de parabenização e de surpresa perante a dimensão do edifício, que aquilo que parece por fora não é aquilo que está por dentro. E os materiais que são utilizados. Aliás, as coisas que foram pedidas, nomeadamente ao arquiteto e toda a sua equipa, foi transparência. Um edifício que tivesse pouca manutenção e que não fosse, no fundo, um demonstrativo de riqueza, que seja, no fundo, todo revestido a granito, ou quer que seja. Portanto, são materiais sóbrios, duradouros, o betão à pista, o tijolo burro cinzento, o chão em microcimento, as madeiras, mas tem o seu requinte, tem o seu toque, tem quase aqui um espírito de casa, de família, e portanto é este espírito que nós queríamos, e também de transparência, as pessoas, os municípios e quem cá vem, perceberem que a função pública obviamente está, no fundo, com toda esta transparência, e perceberem como é que funciona as dinâmicas de uma Câmara Municipal. Este é um projeto, e começamos a conversa por aí, porque foi um projeto em que a Câmara investiu muito nos últimos tempos, não só na sua execução, mas na sua concretização. E é um novo cartão de visita do município, mas mais do que um edifício também é toda a envolvente que está a ser transformada. Nesta altura é possível perceber que a obra está também praticamente concluída no exterior. Sim, o edifício, quando falamos de espaços de conselho, é uma empreitada que ronda os 11 milhões, no fundo, de um espaço que estava completamente desqualificado em pleno centro da cidade, e toda a envolvente, que é outra empreitada na ordem dos 4 milhões de euros numa empreitada, e outra mais 1 milhão, que no fundo é aquilo que estava mesmo a dizer. É a transformação de uma parte do coração da cidade. E obviamente é um cartão de visita porque tem cá os espaços de conselho, no fundo o símbolo máximo da autonomia administrativa do Conselho da Trofa, que este ano faz 25 anos, um quarto século, e portanto conseguimos concretizar um edifício que foi pensado, já vem a ser pensado há 7 anos, portanto foi 4 anos quase de projeto e foi menos de 3 anos de obra. E esta obra que hoje está a acontecer na Praça do Município, esperamos estar pronta em finais de abril, meados de maio, se o tempo assim o permitir. É toda uma regeneração deste espaço que foi preciso ter coragem. Que é aquilo que eu já lhe disse numa entrevista anterior, que um político deve governar para gerações e não para eleições. Eu tenho a consciência que quando nós demolimos as casas que estavam aqui em frente a este edifício, perdemos votos.
Mas tinha que ser feita esta transformação. Infelizmente não se consegue agradar a toda a gente. Chegamos a bom entendimento com a maioria das pessoas. Não foi possível chegar com todas, infelizmente, mas o que é certo é que a grande maioria, obviamente, hoje percebe a decisão que foi tomada e com todo aquele dinheiro que nós vamos poupar de rendas. Portanto, isto é uma transformação completa de uma cidade. Eu posso dar o exemplo, se calhar, do que aconteceu há muitos anos atrás, com o terremoto em Lisboa, quando o Marquês de Pombal começa a projetar, no fundo, uma nova cidade, toda ela planeada. Na altura ele foi altamente criticado. Hoje nós olhamos para aquilo que é o Terreiro do Paço e a sua envolvência e percebemos que ele foi um visionário. Aquilo que nós pretendemos é um bocadinho com isto, aqui na Trofa, é isto, que é ter a coragem, a humildade, saber escutar e, sobretudo, ter a coragem de decidir e tomar, no fundo, o projeto em mãos e concretizá-lo. As pessoas da Trofa e desta região já estavam muito... Então as pessoas da Trofa estavam completamente descrentes de que não iam ter passos de concelho, porque foram prometidas várias eleições e nunca tinha acontecido. Nós não prometemos, começamos a executar o projeto. Não prometemos, compramos o terreno. E quando já tínhamos o projeto, anunciamos e concretizamos. E é isso que nós queremos que diferencie, porque os políticos verdadeiramente não são todos iguais. Nesta nossa casa em que estamos, os passos de concelho, tomam-se as principais decisões ou executam-se muitas das decisões que depois na Assembleia Municipal naturalmente são aprovadas. Estamos num novo ano, um ano em que é o de 2023, marcado pelas dificuldades económicas do país, que são transversais naturalmente à região, e o Norte não consegue ficar afastado disso. Mas é um ano de ambições para o município, de concretização de projetos. Quais são os principais focos para este orçamento, para estas opções que a Câmara da Trofa vai implementar neste novo ano? Pensando certamente no médio e longo prazo, porque, como disse ainda há pouco aqui, deve-se governar a pensar no futuro, nas próximas décadas, lançar as sementes daquilo que vai ser a Trofa para os próximos 25 anos de autonomia que certamente vai continuar a ter. Sim, posso lhe dizer muito rápido que já estão tomadas decisões em fórum do Executivo de termos projetos até 2032. Estão definidos quais são aqueles que já estão em execução, aliás, alguns deles para concretizar este ano e outros que serão lançados ainda durante este ano. É claro que vamos continuar a reduzir a dívida, isto é um pressuposto. É claro que temos que reforçar os quadros da Câmara Municipal, porque hoje as exigências que são, no fundo, propostas pelos nossos municípios, pelos nossos investidores, são outras que não eram há 9 anos atrás. Nós estamos a falar de mais empresas, nós estamos a falar de mais pessoas, nós estamos a falar de muita procura pela habitação, como acontece noutros municípios, nós estamos a falar de melhor rede de comunicação. Posso lhe dizer que um trabalho que está a ser feito há 7 anos, que é uma rede de transportes que vai acontecer em Vila do Conde, na Póvoa, em toda a área metropolitana, vai estar no terreno. E esperamos nós, depois do visto Tribunal de Contas, e é essa a expectativa, em setembro deste ano, uma nova rede de transportes, e é algo que tem sido trabalhado, esta mobilidade suave, que é importante, o ambiente, a natureza, para preservarmos aquilo que nos deixaram, e se possível melhor ainda do que aquilo que nós recebemos do passado. Temos projetos, por exemplo, de regenerar toda uma freguesia que praticamente não tem centro, que é a de Alvarelhos, um centro de hemodiálise em articulação, mas liderada pela Santa Casa Misericórdia da Trofa, com o apoio da Câmara Municipal, que obviamente é importante para a região, e esperamos nós, muito brevemente, também vermos a variante da Estrada Nacional 14 estar quase concluída. O objetivo é primeiro trimestre do ano de 2024, portanto estamos a um ano disso. Entretanto, o lançamento da nova travessia sobre o Rio Ave, esperamos nós também ter esta boa nova, porque nunca desistimos, porque nunca cruzamos os braços, porque nunca deixamos os braços caídos de ter novidades
de uma forma séria, muito em breve, relativamente do metro até à Trofa. Aliás, o Ministro já o fez recentemente uma entrevista, mas nós só vamos abrir a garrafa de champanhe quando verdadeiramente as obras estiverem no terreno, que já nos foi prometido muito no passado, e quero claramente acreditar nas palavras do Ministro do Ambiente, da resolução deste problema que já tem mais de 2 décadas, mas são muitos projetos. Mas o principal são as pessoas. Vem, infelizmente, não querendo ser o transmissor de más notícias, vem momentos muito complicados para todos os portugueses. E uma grande parte do nosso orçamento vai ser focado nas pessoas. Vai ser focado nas pessoas que vão passar dificuldade do ponto de vista social, vai ser focado na nossa juventude com um projeto inovador de saúde mental, porque hoje, infelizmente, alguns dos nossos jovens, como têm acesso à internet, à parte má da internet, temos infelizmente alguns exemplos de se quase mutilarem para chamarem a atenção dos pais, porque hoje há verdadeiramente, ou infelizmente, pais e mães que acham que levar os filhos à escola é depositá-los na escola e que não têm a sua atenção no seu crescimento saudável, e portanto estamos a implementar esse projeto quer no primeiro ciclo, quer no segundo, quer no terceiro e no secundário, com equipas no fundo multidisciplinares para dar apoio a estes jovens, e que é uma aposta enorme, de requalificar as nossas habitações municipais, de regenerar alguns espaços públicos que nós temos para dar melhor qualidade de vida, ter acesso a parques infantis, a áreas de lazer, a máquinas desportivas, a parques desportivos, e estamos a trabalhar em 3 grandes projetos que esperamos que este ano fiquem concluídos até ao final do ano do ponto de vista de projeto de execução, que é um auditório / museu, que é um espaço desportivo e uma área de lazer, no fundo, verde, e ao ar livre, que no fundo vai ligar o interface rodoferroviária da Trofa até ao Parque das Azenhas. Durante este ano ainda vamos ter no terreno uma extensão do Parque das Azenhas na direção de Vila do Conde. Vamos levá-lo até à Azenha de Bairros, que é um projeto de ou de cerca de 1.400.000 euros, e isto inclui requalificação dos açudes ou dos caneiros, como assim o quiserem chamar, também para aí promover uma vez mais a questão ambiental e até se calhar apostarmos em desportos náuticos de lazer. Estamos com muitos projetos no terreno e, obviamente, que é esta a ambição que nós temos, que é ir concretizando tudo aquilo que foi definido já há algum tempo atrás. E o terceiro projeto, que é um ponto focal importante para a Trofa, tem a ver com a atração de ainda mais startups. Eu não gosto de falar em incubadoras, já temos cá na Trofa, Lince.pro, Lince, porque é lançar iniciativas novas com empreendedores. E o curioso é que estamos a articular isto com a Associação Empresarial Baixo Ave, que é uma associação empresarial de dimensão regional e não apenas local, onde envolve principalmente 5 concelhos: Trofa, Vila do Conde, Maia, Famalicão e Santirso, mas estende-se à Póvoa de Varzim, a Guimarães, a Braga, ao Porto. Tem muitas empresas, no fundo, associadas nesta Associação Empresarial do Baixo Ave, e queremos montar aqui algo diferente, muito à semelhança do que se passa na Europa do Norte e também na Europa Central, de acolher empresas, startup, mas dar-lhe todas as condições para elas poderem trabalhar e terem tutores. Imaginem o que é poder alguém que está a lançar uma empresa nova ser acompanhada ou ter como tutor um engenheiro Paulo Sousa ou Eurico Ferreira, lançar uma empresa e ter como tutor um Dr. Luís Portela da Bial. Portanto, não deixar os nossos jovens, no fundo, lançados dentro de 4 paredes com uma mesa e com um computador, não chega muitas vezes. Portanto, é esta inovação que nós queremos fazer, nomeadamente com a aquisição de uma antiga indústria que o vamos
vamos fazer ainda este ano, e também ter uma área de coworking, também de atração, no fundo, dessas empresas e depois deixar estas empresas fluir. Portanto, são áreas determinantes para isso. Tendo este foco, o ano 2023 será, de certeza, um ano difícil. Será um ano difícil porque há pessoas que já perderam poder de compra, que vão ter dificuldades em pagar as suas casas, os seus empréstimos, as suas rendas, dificuldades e restrições que vão ter à alimentação, e verdadeiramente o Estado, e neste caso o Estado local, tem que estar aqui a apoiar verdadeiramente essas famílias que passam essa dificuldade. E essa parte do nosso orçamento é o nosso foco nestas maiores dificuldades que a Câmara Municipal quer estar ao lado de todos para ninguém ficar para trás. E então a nossa juventude e os nossos mais séniores que estão em isolamento, e isolamento é diferente de solidão, porque a solidão nós podemos querer estar sozinhos. Outra coisa é quando nós somos obrigados a estar sozinhos. E há verdadeiramente muitos homens e mulheres com muita experiência e com alguma idade que estão em isolamento. E é aqui que a estrutura pública deve estar. Infelizmente o Estado Central demitiu-se há muitos anos desta obrigação do serviço público, do Estado Social, tal e qual como se está a demitir da saúde, porque hoje é quase, para ir a uma maternidade, é quase como nós, quando precisamos de ir a uma farmácia, precisamos saber qual é que está de serviço. Isto há 7 anos não acontecia. Há aqui um desinvestimento enorme na segurança, e nós não podemos colmatar apenas com a Polícia Municipal. Há menos agentes da GNR, há menos agentes da Polícia de Segurança Pública, e nós temos de estar atentos a este fenómeno, porque não podemos dar como adquirida a segurança. Tal e qual como há uns anos atrás, ou há um ano e meio atrás, não pensávamos que íamos ter outra guerra na Europa, e hoje infelizmente temos. E portanto este aspecto da segurança nós não podemos dar como adquirido, tal e qual como na educação, que nós vemos o que se está a passar, infelizmente, lá está, falta de coragem, falta de planeamento, falta de saber escutar, porque hoje as pessoas passam momentos difíceis. Hoje é preciso ter muita arte e engenho para quem trabalha nas escolas, para perceberem o contexto escolar, quando muitas vezes até os alunos hoje quase que passam sem saber nada. No seu tempo não era assim, no meu não era certamente. Eu, se me portasse mal, levava umas reguadas. Não é esse tempo que nós vivemos, mas se eu não tivesse assimilado os conteúdos, eu reprovava, como você e como os nossos pais e os nossos avós. E hoje, infelizmente, é exigido menos aos nossos jovens. Parece que quase está a incutir o facilitismo. E, portanto, nós temos que estar. E as câmaras municipais têm dado esse exemplo, que o Estado Central não tem dado, infelizmente, e são as câmaras municipais, no fundo, os principais motores desta proximidade e da presença do Estado no território. Já que tocou nesse assunto da educação, foi uma das áreas em que o Governo recentemente colocou competências na mão das autarquias em determinados aspectos, nomeadamente mais nos funcionários, em alguns serviços, digamos assim, que as escolas contratam. Na saúde, essa é uma questão que está a ser um pouco mais difícil de transitar, embora haja agora uma data próxima para a entrada, não é, dessas competências na esfera das autarquias. Como é que a Câmara da Trofa também está a lidar com essa descentralização de competências, sendo uma pessoa que por si só, como Presidente de Câmara, como governante da região, é a favor, calculo, da descentralização, da regionalização? Eu sou 1000% a favor da descentralização e 1100% a favor da regionalização. Ainda mais depois de ter assumido o cargo de Presidente da Câmara Municipal. Eu acho que nós já tivemos um bocadinho esta conversa, mas para os nossos ouvintes é sempre, se calhar, bom relembrar isto. Hoje, qualquer autarca, para decidir fundos comunitários, tem que ir a Lisboa. Nós hoje temos um governo mais centralista do que nunca. Aquilo que o Estado fez aos municípios não foi descentralizar. Foi tarefizar. Foi colocar um conjunto de tarefas que nós vamos prestar
no fundo, nas escolas, na saúde e na área social. Nós queremos muito mais. Descentralizar, nós queremos, por exemplo, ajudar a definir nos agrupamentos aquilo que são as necessidades do território. Por exemplo, no território da Trofa fazia falta cursos profissionais de técnicos de CNC, de metalomecânica, de muitas áreas que a seguir estes homens e estas mulheres de amanhã vão ganhar mais, certamente, e muitas vezes vão ser mais felizes até, do que se forem ou engenheiros, ou arquitetos, ou psicólogos, ou professores, ou o que quer que seja. Porque verdadeiramente hoje, quando terminam um curso profissional, ganham mais, e temos exemplos aqui na Trofa concretos. Hoje um técnico superior de arquitetura ou de engenharia, se vier trabalhar para a Câmara Municipal, ganha 900 euros limpos. E hoje um técnico que tire um curso profissional, por exemplo, no Sem Fim, é logo acolhido numa empresa e a maior parte deles, uma boa parte deles, os melhores, passam logo a ganhar 1.500 euros limpos. Estamos a falar que claramente há aqui diferenças relativamente a isso. E, portanto, aquilo que nós queríamos, no fundo, também era assumir esse tipo de competências. Poder ajudar, e claro que a matemática é a coluna dorsal, o português é a coluna dorsal, muitas disciplinas são a coluna dorsal, mas há outras que as câmaras municipais, com esta sensibilidade dos territórios, podíamos trabalhar muito, porque verdadeiramente aquilo que nós queremos é que Portugal seja um território rico. Se houver pessoas com mais riqueza, todos nós ganhamos com isso. E esta é uma grande diferença entre a esquerda e a direita. É que o centro-direita democrático quer uma classe média mais forte. Enquanto a esquerda hoje que governa o país quer ou está a esmagar a classe média, está a esmagar as pessoas que verdadeiramente produzem riqueza e quer nivelar tudo por baixo. Hoje, praticamente, é considerado para o governo uma pessoa que ganha 1.200 euros líquidos é considerada uma pessoa rica. A pergunta que nós fazemos para as pessoas que nos ouvem é será que uma pessoa que ganha 1.200 euros líquidos é uma pessoa rica? Pagando a casa, o carro, os combustíveis, a saúde, a alimentação, vestir, poder ir jantar pontualmente fora, ir ao cinema. Será que é uma pessoa rica? Será que é isto que nós queremos para o nosso país? Nós não queremos isto para o nosso país. Eu não quero isto para o meu país. E verdadeiramente as autarquias têm dado um exemplo enorme relativamente a isto. Porque nós não podemos nivelar isto por baixo como fez Cuba, como fez Venezuela, como fez, ou como faz a Coreia do Norte. Nós não queremos isto verdadeiramente para o nosso país. Porque é que nós não podemos ambicionar um país como a Irlanda? Como é que nós não podemos ambicionar um país? O que é que eles têm melhor que nós? Porque é que nós não podemos ambicionar um país como o Luxemburgo, mais pequeno? Porque é que nós não podemos ambicionar um país como a Suíça, mais pequena? Como é que nós não podemos ambicionar muito melhor para aquilo que são a vida da maioria dos portugueses? Nós queremos nivelar por cima, nós queremos acabar com os pobres e esses se tornarem classe média e, se possível, classe rica. Enquanto há pessoas que, infelizmente, estão com funções governativas que querem acabar, no fundo, com a classe média para ser todos pobres. É esta a visão que uma grande parte dos autarcas tem que passar a mensagem obrigatoriamente de que é possível fazer muito mais. E daí a nossa região norte poder-se aproximar da Galiza, porque somos territórios muito semelhantes, somos territórios altamente produtivos, somos territórios inovadores e podemos fazer isso muito melhor. E com isto, chegando à escola, por exemplo, é a base, é o elementar. Nós não podemos ser todos arquitetos, engenheiros e doutores. Eu vou-lhe dar um exemplo, ou dois exemplos. A maior gestora de recursos humanos hoje no país é licenciada em engenharia agrónoma. E perguntam vocês, mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? Não é a nossa área de formação que vai definir aquilo que nós somos felizes ou que vamos fazer melhor. É importante uma boa área de formação. Por exemplo,
o chefe de gabinete do ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, tinha uma licenciatura em dentária, medicina dentária. O que é que ser dentista tem a ver com finanças? E o exemplo que eu lhe estou a dar é a tal formação que nós podemos e devemos dar àquilo que são os nossos jovens e potenciar aquilo que são as expectativas do nosso mercado, do nosso tecido industrial, do nosso tecido produtivo. Os nossos jovens estão a levar um pontapé no rabo para saírem do país. Investimos na educação, mas depois, como não há apoio às empresas, como não há apoio a quem é verdadeiramente empreendedor, depois essas pessoas têm que sair e vão aplicar aquilo que são os seus conhecimentos noutros territórios porque conseguem ganhar mais, porque pagam menos impostos. E, portanto, não é isso que nós queremos para o nosso país. E verdadeiramente é este caminho que nós devemos trilhar de, no fundo, explicar às pessoas que é possível fazer diferente. Porque verdadeiramente, se nós olharmos, Portugal, o ano passado, foi o ano que os portugueses pagaram mais impostos. E nós questionamos. Mas a saúde está melhor, que é um dos pilares fundamentais do Estado Social. Não, não está melhor. Está pior e está muito pior. Mas a segurança está melhor? Não, não está. Temos menos agentes de segurança, temos mais dificuldades em conter, por exemplo, noutros territórios que se está a passar agora no Porto, sobre droga e pessoas a consumirem droga em pleno espaço público. Mas estamos melhor na justiça? Não, não estamos. Até papel falta. Mas estamos melhor na educação? Temos um melhor ensino, temos os nossos alunos com necessidades educativas especiais com mais apoio, temos os nossos alunos com comportamentos desviantes com mais apoio. Nós estamos a ajustar o programa educativo àquilo que é a realidade de hoje? Não, não estamos. Porque não é em Lisboa, dentro de 4 paredes, que se define aquilo que se faz muitas vezes em cada território. E era isto que nós gostaríamos de participar mais. Porque verdadeiramente, se nós olhamos para os últimos anos, quem é que fez obra nos territórios? Foram as autarquias. Não foi o Governo Central. O Governo Central deixou de fazer obra nos territórios, deixou de investir claramente naquilo que é o Estado Social. Nós hoje tivemos um problema com uma pessoa mais idosa, o que procuramos no Estado Social, o Estado Central já se demitiu, o Governo para quem nós pagamos impostos, ou nós vamos às IPSS ou às câmaras municipais para resolver o problema. E muitas vezes estas IPSS, as Santas Casas das Misericórdias, as associações que estão, no fundo, quase direcionadas ao apoio aos nossos mais idosos, são elas que estão a fazer isto de forma isolada e sem apoios do Estado. Porquê é que os jogos da sorte, o dinheiro que as pessoas gastam no fundo dos jogos da sorte, 26% fica na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa? E porquê é que não é dividido por todas as Santa Casas da Misericórdia? Mas Lisboa é diferente do resto do país? Eu não estou a dizer que sou contra Lisboa, mas Lisboa é diferente do resto do país? A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa recebe o mesmo do que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ou a Santa Casa da Misericórdia da Trofa, ou de Vila do Conde, ou de Famalicão? É lamentável isto. E nós temos que dizer basta, chega. E temos que dar um murro na mesa e demonstrar a nossa indignação. Porque verdadeiramente é por aí, é a nossa geração, são todas as gerações que não podemos deixar ficar ninguém para trás. E perceber que este não é o caminho. E para trabalhar, para concretizar muito do que aqui temos escutado, é preciso realmente orçamento, verba. De que forma é que a Câmara da Póvoa da Trofa tem conseguido o captar dessas verbas, seja por receitas próprias, seja por pressionar, lá está, tem de ir à capital, para tentar que as verbas do PRR, por exemplo, sejam para aqui canalizadas para projetos, para investimentos? Essa negociação é fácil, está complicada. Sei que também pode falar aqui um pouco a nível da área metropolitana, que também faz parte. Como é que está também essa sensibilidade também do Governo para lá está, também para ajudar as autarquias locais a concretizarem esses projetos? O Governo não tem planeado, não tem programado e tem executado
muito pouco daquilo que são os fundos comunitários que estão a entrar no país. Nós assistimos a um período único em Portugal. Nunca a União Europeia injetou tanto dinheiro num país que está à procura da coesão europeia. Estão a entrar em Portugal dinheiros como nem quando nós entramos na União Europeia entraram. Posso dizer, numa das áreas fundamentais que hoje é debatida, na habitação, no âmbito do PRR, é que já está há quase 2 anos a podermos utilizar esses dinheiros, apenas está executados 3%. Infelizmente, eu espero bem que seja prorrogado. O governo português já pediu essa prorrogação e não foi concedida por parte da União Europeia. Percebo que se calhar a União Europeia até está interessada em não utilizar esse dinheiro porque pode aumentar a inflação, e com isto nós queremos reduzir a inflação, nós percebemos isto, mas nós temos que utilizar este dinheiro em prol das pessoas. E neste caso da habitação é um exemplo. Os meios que foram colocados, hoje já estão quase todos os veículos abertos, mas nós já podíamos estar a utilizar há mais tempo. E nós temos até final de 2026 para aplicar esses fundos, senão temos que devolver os cerca de 17 mil milhões de euros. Vou-lhe dar outro exemplo, o PT 2030, que é de coesão, e uma grande parte é de coesão, e que outros países que estavam atrás de nós há uns anos, a Roménia vai-nos passar no próximo ano. Imaginemos, nós nunca imaginávamos que a Roménia iria passar Portugal naquilo que é a coesão com a União Europeia. Nós temos o PT 2030 que já devia estar a ser utilizado há 2 anos e não há avisos cá fora ainda. E portanto, infelizmente é isto que nós assistimos. Temos o PRR em execução, temos o PT 2030 para utilizar até ao final deste ano. A Trofa não se pode queixar, porque grande parte das nossas obras foi com fundos comunitários. Mas primeiro deixe-me dizer isto. Nós avançamos com fundos próprios para hoje poder estar a ir buscar fundos comunitários sem nós termos autorização do Estado Central para fazermos essas obras e não tendo a certeza que elas iriam ser comparticipadas. Mas como tínhamos maturidade, conseguimos ir buscar a posterior esse dinheiro. As obras que têm acontecido no Conselho, obviamente a maioria tentamos sempre com fundos comunitários, mas muitas delas são com fundos próprios. Onde é que têm acontecido coisas positivas, nomeadamente no território da Trofa. Felizmente tem existido muita agitação do ponto de vista de mercado, aquisição, vendas, compras de fábricas, de habitação, e isso obviamente há um imposto que é o IMT, que uma parte, obviamente uma boa parte, é para a Câmara Municipal. Isto reflete, isto é positivo, e é aqui que se percebe a vida de um município. É quando o IMT verdadeiramente atinge valores que não atingiam em anos normais. Depois, perceber também na derrama que se o tecido empresarial está, porque a derrama é uma pequena parte que nós recebemos, no fundo, dos lucros das empresas. Uma pequena parte, porque o resto é para o Estado Central. A derrama não é toda, bem pelo contrário, estamos a falar daqui de migalhas, porque tudo o resto fica no Estado Central e uma parte fica no município, porque há o desgaste dos caminhões, com todas as infraestruturas que o município precisa de fazer, e portanto isto, a Trofa sendo um conselho de empresas, isto é positivo, e vemos as empresas, obviamente, a ter um maior volume de faturação, um maior lucro, e aqui no Evita que se vê, e portanto se a Câmara Municipal da Trofa recebe mais derrama, é sinal que as empresas estão a produzir mais, estão a ter mais ganhos e estão, obviamente, em condições de muitas vezes poder aumentar o salário das pessoas. Aquilo que eu lhe posso dizer é que nós temos um conjunto de empresas aqui na Trofa que distribuem, no fundo, os seus dividendos pelos seus colaboradores. Isto é verdadeiramente aquilo que deve acontecer. E portanto isto é um bom sinal. Agora, o que se passa é, será que nós vamos continuar a ter estes índices ou vai haver quebras? Aquilo que são os dados que nos chegaram nos últimos dias é que Portugal, no ano 2023, vai crescer apenas 1%.
Mas vão dizer, mas vai crescer acima da média da União Europeia. A média, no fundo, é feita pela França, pela Alemanha e pela Itália. Porque se eles crescerem 0,2, nós já estamos a crescer acima deles. Mas o problema é os países que estão atrás de nós, que no fundo que também têm os fundos de coesão, que estão a crescer 5, 10, 4, 6%. E Portugal, verdadeiramente, temos que nos aproximar rapidamente e deixar as últimas carruagens do comboio para passar a ser um país ainda mais atrativo. Porque, verdadeiramente, aquilo que está a acontecer em Portugal e que nós assistimos no nosso território, na área metropolitana, é que há muita gente a procurar Portugal para viver e para trabalhar. Os chamados nómadas digitais agora. O que é ótimo para Portugal. Nós temos um bom clima, nós temos uma excelente gastronomia, nós temos bons vinhos, e aqui não são, ou não é este governo que decide se temos uma boa gastronomia ou mal, portanto é boa. Mas nós não podemos, no fundo, esquecer a segurança, a saúde, a educação, porque é isto que ajuda também a atrair estas pessoas para aqui viverem. E, obviamente, nós podemos claramente ambicionar a ser um país verdadeiramente diferente. Reparem bem, quando Portugal entrou em crise, entrou a Irlanda também. E por isto é preciso reformas. E que reformas é que têm existido em Portugal nos últimos anos? Não têm existido. Eu posso dizer que reformas na Câmara Municipal de Trofa aconteceram muitas nestes últimos anos. Desde macroestrutura, desde a questão dos objetivos, desde a questão da forma da nossa proximidade com os nossos munícipes, da proximidade com os nossos investidores, com os nossos empresários, dos nossos jovens, da captação também de residentes, de investidores. Isto tudo tem trabalho. Tem planeamento. Nada acontece por acaso. A sorte, há muitas pessoas que dizem, mas teve sorte. A sorte dá muito trabalho. Verdadeiramente, a sorte dá muito trabalho. E é por aí que nós temos que trilhar esse caminho diferente. É com planeamento, é saber escutar as pessoas, é ter humildade, é ter coragem para tomar decisões, por vezes que não são compreendidas pela maioria das pessoas, para irmos de encontro àquilo que é os objetivos de termos uma comunidade cada vez com melhor qualidade de vida e que se viva bem, que é esse o objetivo. Aqui na Trofa tem sentido esse reconhecimento dos seus munícipes, da população em geral, desse trabalho que vem fazendo, nesta altura podemos já dizer com uma década praticamente de autarca? Por acaso está a falar uma década, parece que foi ontem, 21 de outubro de 2013, que tomei posse. E parece que é uma década que passa mesmo rápido. O reconhecimento aconteceu nas eleições, então nas duas últimas, em 2017 e 2021, com maiorias em todos os nossos órgãos e por todo aquilo que se vai sentir na população. Obviamente que eu sinto reconhecido, mas isso também eleva a nossa exigência e a nossa responsabilidade para com as pessoas. Eu estou a trabalhar hoje como se fosse o primeiro dia. Lembro-me perfeitamente de como aconteceu no dia 23 de outubro, de 21 de outubro de 2013, que depois da tomada de posse houve um grande temporal e que foi logo para o terreno. E que no dia a seguir de manhã estava a reunir às 8 horas com os operacionais da Câmara Municipal e com a Proteção Civil, demolição de muros caíram em cima de veículos. Hoje é com a mesma força, com a mesma motivação, com a mesma garra e com a mesma, sobretudo, disponibilidade para continuar a trabalhar. Porque percebemos, e eu sou claramente a favor da limitação de mandatos. Deixo aqui já esta minha declaração de princípio. Porque há ciclos. Se me perguntarem, um mandato chega? Não, é demasiado curto, porque é preciso planear muita coisa para acontecer, isto devia ser ajustado aos quadros comunitários, termos, se calhar, 2 atos eleitorais de 6 anos cada, de 2 mandatos, ou 3 de 15, mas verdadeiramente o que eu olho para trás é o que é que eu, como líder de uma grande equipa, que é a equipa da Câmara Municipal de Trofa, porque o Executivo Político não faz nada sem os colaboradores do município de Trofa,
o que é que nós transformamos o território, o que é que nós transformamos a vida das pessoas. E olho e posso dizer que já não me lembro tudo, isso é bom sinal. Quando a gente olha e vê que muita coisa foi feita e que até já esqueceu isto não estava assim há 9 anos e meio e agora está, nós temos aquilo, nós hoje temos melhor qualidade de vida, temos um espaço desportivo e recreativo em cada uma das 8 freguesias, nós estamos mais perto dos nossos alunos, mais perto dos nossos idosos, mais perto das famílias vulneráveis, com as nossas habitações municipais a serem requalificadas, nós estamos mais perto dos nossos empresários, nós temos mais empresários do que há 9 anos atrás, nós temos mais investidores aqui a querer investir no nosso território. É este verdadeiramente os factos. E obviamente esse reconhecimento, eu sou suspeito porque se calhar quem não concorda com isto não me diz na cara, mas o reconhecimento tem existido e sinto isso, claramente isso. E obviamente que a obra está à vista de todos. O que era a Trofa há 9 anos e meio atrás e o que é hoje. Portanto, está no terreno, só não vê quem não quer e, portanto, por todo o território, não é só na cidade, por todas as 8 freguesias. Nós hoje somos um concelho que estamos a atingir quase os 100% de saneamento, quase os 100% de cobertura de água pública e temos territórios, se calhar, infelizmente, na área metropolitana. Estamos a falar área metropolitana do Porto, não estou a falar interior do país, que ainda não tem 50% de cobertura de saneamento básico. E a Trofa vai fazer, este ano, em novembro, 25 anos de autonomia administrativa. Valeu claramente a pena e o trabalho é para continuar, porque temos aqui um território claramente propício a proporcionar qualidade de vida, emprego, poder constituir família e, sobretudo, no fundo, conviver e ser feliz, que é esse o nosso objetivo. A Trofa, que está aqui no centro, podemos dizer, já que estamos precisamente na Trofa, de uma grande região norte, de grandes polos também que existem naturalmente das cidades do Porto e de Braga, que serão as principais cidades da região, mas em termos económicos não lhes fica nada a dever, pelo menos proporcionalmente, ser um território mais pequeno, com menos população, mas que tem já aqui referiu isso, uma grande indústria, grandes empresas também, com muitos estrangeiros que já aqui habitam naturalmente para virem trabalhar para estas mesmas empresas. Certamente terá pedidos de licenciamento para novas áreas empresariais, enfim. É um segredo que se explica como o da Trofa conseguir crescer desta forma e fazer frente, lá está, a estas cidades que estão aqui à beira, já para não falar daquelas mais próximas, como Famalicão, como Barcelos, Vila de Conde. O segredo está onde? Eu acho que está na genética. Eu acho que eu não consigo explicar. Eu tenho dito isto muitas vezes, que nós estamos a trabalhar para a Trofa ser a capital do Norte. E estou a tentar ajudar a dar esse primeiro empurrão, claramente a ser a capital do Norte. A Trofa está a afirmar-se na região e no país como claramente um concelho de empresas. E com uma perspectiva. Se tivermos empresas, temos emprego. Se tivermos bom emprego, podemos ter qualidade de vida. Se tivermos boa qualidade de vida, somos felizes. Se somos felizes, obviamente que é isso que nós podemos proporcionar melhor às nossas populações. E nós verdadeiramente estamos posicionados numa situação geográfica que é altamente privilegiada. E eu não tenho dúvidas nenhumas que foi as vias de comunicação, nomeadamente as 2 linhas de comboio desta linha férrea, a que liga a Braga e a Espanha e a Guimarães também, e obviamente ao Porto é fundamental. Estamos assentes em 2 eixos de estradas nacionais, que é 14, Porto-Braga, e também a 104, Passos de Ferreira, Vila de Conde, que são fundamentais. E estamos aqui, no fundo, no centro. É mesmo dizendo isto, que estamos a meio caminho entre Porto e Braga, estamos a meio caminho entre Lisboa e Corunha, estamos a 15 minutos ou 10 minutos do mar, estamos muito próximos do aeroporto, estamos muito próximos do Porto de Mar, e depois, com esta veia empreendedora, com esta veia corajosa, com esta veia de humildade de muitos empresários e de muitas pessoas ligadas ao movimento associativo, que verdadeiramente fazem da Trofa muitas vezes levar o nome de Portugal bem longe.
Nós não somos um concelho pequeno, estamos considerados entre os concelhos médios grandes, apesar de termos 40 mil, estamos na posição 70 e, salvo erro, 72 a nível nacional em 308 concelhos, porque há mais há cerca de 180 concelhos que têm menos de 10 mil habitantes. Há um concelho que tem menos de 1000 habitantes em Portugal. E, portanto, nós, nesta situação, estamos, tal e qual como eu não consigo entender e não permito, enquanto português, quando dizem que Portugal é um país pequeno. Portugal não é um país pequeno. Se nós olharmos para a nossa plataforma continental marítima, Portugal é um país grande. E a nossa plataforma continental marítima é demasiadamente importante e é aqui que está o futuro da nossa riqueza. E que nós não estamos a planear isso. E que viramos as costas durante anos. Há muita riqueza que está lá. Nós hoje, de certeza absoluta, que temos submarinos, e isto podem-me dizer que, muito fruto, se calhar, de um curso que eu tirei da Auditor de Defesa Nacional de Geopolítica, nós temos submarinos de outros países a investigar, a fazer prospeções na nossa plataforma continental marítima. E, portanto, nós estamos a perder no fundo, essa luta. E porquê? Porque não há planeamento, porque não há visão e porque pessoas como António Costa, que só pensam no ato eleitoral e que não pensam em governar para as gerações, é que levam a isto. Porque aquilo que nós precisamos é de verdadeiros políticos à frente do Estado português e dos ministérios e das câmaras municipais. Porque um político é aquela pessoa que é humilde, um político é aquela pessoa que sabe escutar, um político é aquela pessoa que tem que ter atitudes corajosas e muitas vezes difíceis de as fazer, e que nós não vemos isto em muitos ministros, nem tampouco no primeiro-ministro. O que vemos é empurrar a barriga e o problema para a frente e não tomar decisões. Nós precisamos de pessoas que tomem decisões. Nós precisamos de pessoas que pensem no futuro. E nós precisamos de pessoas que escutem o povo, porque nós somos povo. E o político que acha que faz parte de uma elite está completamente enganado. E é isso que verdadeiramente nós temos que ter, essas pessoas à frente dos destinos do nosso país. E que apoiem os órgãos de comunicação social isentos, porque são o quinto poder, que apoiem a justiça, que é fundamental, e que apoiam a funcionar, que apoiem aquilo que é o Estado Social que nós precisamos para todas as nossas classes etárias, e que ponham claramente e que não persigam as empresas. Porque aqueles que pensam, e um ou dois ou meia dúzia deles, no meu partido também pensam desta forma. Portugal não pode ser só Estado e turismo. Portugal tem que ser Estado, tem que ser turismo, mas tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser desenvolvimento, tem que ser produção, tem que ser primeiro setor, e verdadeiramente este governo tem virado as costas. E não é só aos professores, nem aos enfermeiros, nem aos médicos, é verdadeiramente aos portugueses. E é deste tipo de pessoas, deste tipo de carisma, tal e qual como o jornalismo sério que é preciso fazer, que vocês o fazem, não é por estarem aqui, mas infelizmente não posso dizer isso a toda a gente, que vão à procura só do que é mau ou do que é sensacionalista. Nós temos que ter uma atitude, e vocês são, de levar as boas causas. O salvamento que alguém fez, a criação de emprego, quem ajudou um idoso a atravessar uma passadeira, um invisual. É isto que tem que acontecer, e é isto que nós temos que ensinar aos nossos jovens, que é com atitudes positivas e que não é apenas com o sensacionalista que nós lá vamos. E é neste caminho que nós temos que trilhar. Nós estamos em 2023, no início. O Sérgio Humberto é um autarca eleito pelo Partido Social Democrata. Entretanto, também assumiu funções a nível distrital, precisamente no PSD. Sei que no horizonte estão naturalmente muitas lutas, até 2025-26 ainda há muito para desbravar, mas as próximas autárquicas, as próximas legislativas, se não houver nada em contrário que as faça antecipar, serão certamente oportunidades para os portugueses, tentando ouvir um pouco daquilo que aqui foi dizendo, percebam que é possível mudar, por exemplo, na área metropolitana, por exemplo, dando novamente uma maioria às câmaras PSD. A nível nacional, o PSD voltar a ser poder, por exemplo, com Luís Montenegro? Eu tenho essa convicção. Primeiro,
quem faz os partidos são as pessoas. E claramente há uma diferença entre esquerda e direita. E há uma diferença entre o PST, o PPD-PST, de Sá Carneiro, e o Partido Socialista. Nós hoje temos um Partido Socialista que encostou à esquerda, da esquerda. Nós hoje temos um Primeiro-Ministro, um Secretário-Geral do Partido Socialista que lidera completamente à esquerda. E por aí ele querer, no fundo, nivelar tudo por baixo. Todos a precisarem andar de mão estendida atrás do governo, a pedir subsídios e apoios. Por isso esta perseguição às empresas, aos profissionais liberais, a quem trabalha mais horas e que faz pela vida. Portanto, bom para eles é nivelar tudo por baixo, com um nível de literacia muito baixo, e, portanto, a precisarem constantemente do Estado português. É isto que hoje é o Partido Socialista de António Costa e que já vem de José Sócrates. Encostado completamente ao espírito e às ideias não marxistas, leninistas. É isto que tem acontecido com o Partido Socialista. Depois temos um PPD-PST que passou um momento de saltos e baixos. Não teve uma mensagem nas últimas eleições legislativas. Sinto-me triste por dizer isto. O nosso ex-líder não tinha uma mensagem para os pensionistas. Não tivemos uma mensagem para quem recebeu o salário mínimo de esperança. Não tínhamos uma mensagem para investidores, verdadeiramente a querer produzir e a querer investir em Portugal. Não tínhamos uma mensagem para muita gente. E não basta ter um programa, é preciso ter uma mensagem e ter essa credibilidade. A credibilidade ela tinha, não a soube passar essa mensagem. Eu acredito claramente que com Luís Montenegro é possível e essa mensagem está a ser passada. Ele não tem medo de andar no meio do povo porque ele é povo. Ele não tem medo de escutar porque é escutar que nós temos ideias mais brilhantes e indo de encontro às pessoas. E é isso que ele anda a fazer, a trabalhar no terreno. E não anda com tiques de que é presidente ou que basta ser presidente de um partido. E é este o caminho do PPD-PST. O PPD-PST é o único partido genuinamente português. É um partido social-democrata. Claramente democrata e claramente social. Não somos como o Partido Socialista, em que acha que o Estado tem que controlar tudo. Tem que controlar a comunicação social, tem que controlar o Estado do Estado e tem que andar a controlar, no fundo, as finanças das pessoas e tudo aquilo que acontece. E esta diferença, os países mais desenvolvidos hoje que nós olhamos para o mundo são liderados por social-democratas. Nós não queremos ser como o Partido Socialista lidera a Venezuela ou a própria Rússia hoje que está no terreno, que são políticas claramente que nós temos que controlar tudo. E temos que controlar, inclusive, a liberdade das pessoas. Que é isto que acontece. O António Costa tem, não vou dizer controlar porque tem logo um processo, mas tem relações muito próximas com o Tribunal de Contas, com a PGR, a Procuradoria-Geral da República e até com o Governador do Banco de Portugal. Como é que é possível nós estamos a pagar as taxas de juros que pagamos hoje, que acontece devido à inflação, e aqui nada a dizer, porque obviamente tiveram que comentar o Banco Central Europeu, o FMI, mas os bancos portugueses pagam as mesmas taxas de juros para quem tem dinheiro no banco, como paga a Alemanha, como paga a Dinamarca? Não. Nós estamos a pagar muito menos para quem tem dinheiro no banco, com taxas altíssimas de juros para quem tem empréstimos e com taxas muito baixas de juros para quem tem rendimentos ou colocou o dinheiro de uma vida no banco. Ninguém se questionou o porquê que isto acontece em Portugal. Porquê que na Alemanha pagam a 2%? Porquê que nós andamos a pagar a 0,3%? Isto algo se passa. E nós queremos isto para Portugal? Porque há aqui quase um alinhamento de entidades que controlam o país, que são os donos disto tudo, verdadeiramente. E é esta mudança, é esta mensagem de pessoas, de ideias, e de pessoas não é só na idade, é na mentalidade. Mentalidades novas. Pessoas que obviamente que tenham essa coragem, essa credibilidade, essa mensagem e essa alma de estar na política.
Quem está na política não é obrigado a estar. Só está quem quer. E devem estar aquelas pessoas que têm alma, que têm sentimentos, que têm humildade e que saibam escutar. E é isto que eu tenho lutado dentro do meu partido, que aconteça que o PPD-PSD seja verdadeiramente o partido de todas as classes. E onde ninguém fica para trás. E verdadeiramente apoiar os que mais precisam, mas deixar a classe média evoluir e ajudar as empresas a criar emprego e atrair investimento. Aí sim seremos um país mais desenvolvido, com melhores salários, com melhor qualidade de vida, com melhor saúde, com melhor segurança, com mais, no fundo, fraternidade e solidariedade entre todos. Estamos praticamente a esgotar o tempo reservado para este espaço grande entrevista na Rádio Onda Viva. Neste fim de semana, estamos em meados do mês de fevereiro, estamos no início de um novo ano. Vamos fechar, o Presidente Sérgio Humberto, com uma mensagem que quero deixar aos ouvintes, àqueles que são da Trofa, naturalmente, mas àqueles que estiveram a ouvi-lo certamente atentamente, ouvintes da região Norte. Falou muito do Norte, falou muito das pessoas. O que é que lhes quer dizer agora, nesta parte final? Nós, como nortenhos, temos características fantásticas. Quando o Norte cresce, o país cresce. A força produtiva, imaginativa, de investigação está muito aqui. E mesmo o que acontece, obviamente, em Lisboa, são pessoas do Norte, não tendo nada contra os lisboetas, como eu já disse anteriormente, bem pelo contrário. É uma mensagem de esperança, que a gente não deixe de finhar nos problemas que vão acontecer e das pedras que vão sendo apanhadas ao longo deste percurso do ano 2023. Temos que ser resilientes e, obviamente, ter a coragem de avançar e de prosperar. Isto é possível. Momentos difíceis, há pessoas que vão passar de uma forma, há pessoas que vão passar de outra forma mais difícil, mas aquilo que eu gostaria de deixar a todos é uma mensagem de, primeiro, que sejam felizes, mas sobretudo de nós queremos mais e ambicionarmos um amanhã melhor. E se nós formos todos mais solidários uns com os outros, nós teremos um amanhã claramente melhor. E é nesse caminho que nós devemos trilhar e aproveitar as coisas boas. Nós vimos de um período da pandemia onde nos foi retirado, no fundo, o contacto pessoal. Que nos lembremos também um bocadinho disso. Que este privilégio que nós podemos ter passado estes anos da pandemia de conviver e aproveitar as coisas que são essenciais e esquecer a parte do acessório. A parte da inveja, a parte se tem a camisola azul ou verde ou amarela, mas que no fundo da parte positiva de fazer acontecer, de não deixar ninguém para trás, de imaginarmos que nós queremos mais, que tudo depende de nós, que não nos vai ser nada dado de graça, vai ser conquistado por nós. E é este espírito lusitano e muito próprio do Norte que eu desejo a todos e que nunca esmoreça este espírito, porque se for assim, o futuro sorrirá de certeza absoluta. Muito obrigado por esta oportunidade. Ficamos por aqui, nesta visita da Rádio Onda Viva aos passos do Conselho da Trofa, onde estivemos à conversa com o Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto, que nos recebeu para falar sobre o seu município e também sobre a região. Por hoje é tudo, até à próxima semana. As entrevistas, os comentários, os debates. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.